Glória a Deus! Hoje eu quero falar sobre essa série de vida cristã, sobre autoridade espiritual. Amém? Autoridade é poder delegado. O Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Amém? Aqui em Lucas, capítulo 10, queria que você abrisse lá, versículo 19, diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Quando Jesus fala aqui que deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, ele está falando exatamente sobre a obra do diabo. A igreja tem autoridade para desfazer as obras do diabo. Na verdade, quando nós levamos o evangelho, que são as boas notícias de Deus, nós estamos desfazendo as obras do diabo. Assim como Jesus, ele foi ungido por Deus para desfazer as obras do diabo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo também é ungida por Deus para desfazer as obras do diabo. E você só vai desfrutar da vida cristã, da vida abundante, se você exercer sua autoridade espiritual. O irmão Kenneth Hagin, ele conta uma história que ele estava orando e Jesus apareceu numa visão para ele e começou a falar com ele. Diz que de repente um macaquinho começou a fazer barulho, e começou a fazer barulho, e aquilo estava atrapalhando o entendimento dele receber a mensagem que Jesus estava passando para ele. Foi irritando, chegou um determinado momento que ele estava tão irritado que ele disse para aquele demônio, que era um macaquinho: saia daqui em nome de Jesus. E diz que aquele macaquinho, ele ficou bem pequenininho e saiu e foi embora. E Jesus disse para ele, a revelação foi a seguinte: pega essa daí. Se você não tivesse feito nada, eu também não teria feito. Irmãos, para os religiosos, isso é uma coisa assim que eles ficam sem acreditar. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade espiritual. O que é que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus nos deu? Autoridade é poder delegado. Existe uma coisa ou um exemplo que demonstra o poder dessa autoridade. O guarda de trânsito, quando ele entra na frente de um carro, levanta a mão e apita para o carro parar, aquele guarda, na força dele, ele não tem poder de parar aquele carro. Mas, pelo poder delegado a ele pelo Estado, o motorista do carro obedece e faz o que ele manda. Nós precisamos entender que a autoridade espiritual é poder delegado. O diabo, ele não pode fazer o que ele quer com a nossa vida. Amém? Por isso que nós não podemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Amém? Porque se nós dermos lugar, o diabo vai vir e vai bagunçar a nossa vida. Mas se nós deixarmos ele fora da nossa vida, amém? Ele não vai ter autoridade de bagunçar a nossa vida. Então, nós vemos que Jesus, ele nos livrou do domínio de Satanás. Amém? Em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, nós que já recebemos Jesus, irmãos, nós já saímos do império das trevas e agora nós estamos no reino da luz, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Note que estamos libertos da autoridade das trevas. Isso não é um processo, isso é um fato consumado. Todo aquele que crê em Jesus já está liberto do poder e do domínio das trevas. Você não precisa mais ter medo do diabo. Você não precisa mais ceder às tentações. Você não precisa mais viver oprimido pelo diabo.
Você agora tem autoridade espiritual. E se você quiser desfrutar da vida cristã, da vida abundante, você precisa exercer essa autoridade espiritual. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, ou Jesus Cristo, guarda, e o maligno não lhe toca. Diga comigo aí, diga: o maligno não pode me tocar. O maligno não pode tocar nas minhas finanças. O maligno não pode tocar na minha família. O maligno não pode tocar no meu ministério. Você tem que ter essas convicções. E você precisa exercer sua autoridade espiritual. A vida já nos foi dada através da fé em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos nos apropriar dessa vida. Nós precisamos agir em autoridade. Amém? Veja, em Efésios capítulo 2, versículos do 4 ao 6, diz: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e presta atenção agora, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente falando, eu e você estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É desse lugar que nós precisamos exercer a nossa autoridade espiritual. Cristo está assentado à direita do Pai, e a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou e nos fez sentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Jesus nos representa diante de Deus, e quando o diabo olha para nós, ele vê Jesus. Porque nós representamos Jesus aqui na terra. Lembra aqueles filhos de Cefas, um exorcista, que foi expulsar um demônio, um endemoniado, e ele disse assim: eu esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que foi que o demônio falou? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Eles não tinham aliança com Deus. Eu e você, que já nascemos de novo, nós já temos aliança com Deus e não podemos permitir que o diabo nos engane nessa questão da autoridade espiritual. Senão a gente não vai exercer a nossa autoridade espiritual e não vamos desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Vida cristã, para ser desfrutada, para ser vivida, se faz necessário exercer a autoridade espiritual. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para os seus Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Sacerdotes para apresentarmos diante de Deus as nossas orações, as nossas petições, e reis para exercermos domínio. Quando Jesus voltar e instaurar o milênio, nós vamos reinar com ele aqui na terra. Mas é importante nós já irmos tocando esses níveis de autoridade e começarmos a reinar com ele pela fé, agora, desfrutando dessa vida espiritual. Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós recebemos a abundância da graça, nós recebemos o dom da justiça quando cremos em Jesus. Agora nós precisamos reinar em vida, não é lá no céu, é reinar agora. Reinar em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se você deseja desfrutar da vida cristã, você precisa aprender a usar a sua autoridade espiritual. O nome de Jesus tem poder e esse nome foi dado à igreja. Amém? A igreja precisa usar o nome de Jesus aqui na terra. E o diabo, as serpentes e escorpiões, os demônios e os principados,
eles têm que dobrar diante do nome de Jesus. Pois não deixe o diabo tripudiar sobre você, não deixe o diabo lhe enganar, mas use a autoridade que foi dada a você mediante o nome de Jesus. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.